empresa não é ONG, a gente não é obrigado. Da mesma forma que a pessoa não é obrigada a trabalhar onde ela não se sente bem, Confortável. onde uma empresa que, assim, não tem nada a ver. Bem-vindos a mais um episódio do podcast mais útil para sua empresa. Estamos falando do Empreendedores por Natureza. Muito bom estar com você aqui, que é empresário, que é empresária. Essa mesa aqui traz muito conteúdo, traz muitas dificuldades, muitas facilidades. Então, se você quer aprender um pouquinho mais sobre como gerenciar seu negócio, como vender mais no seu negócio, impulsionar mais o seu negócio, fica com a gente, porque a gente tem muito conteúdo bom. Se inscreve nesse canal, ativa o sininho das notificações e bora pro episódio, que esse aqui eu vou dizer para vocês, está polêmico. Eita. Vamos trazer um tema que tá bem no hype. Eu, o Ever, Andressa e Amanda, vamos falar um pouquinho sobre talentos, equipe e ideologia, o dilema das contratações. Polêmico. Gente, quando promover diversidade de opinião pode virar conflito interno? E a gente, para pôr um pano de fundo aqui, nós estamos vivendo, no exato momento dessa gravação, nós estamos vivendo uma questão muito grande nas redes sociais, nas empresas, por conta de extremidades políticas, né? Extrema esquerda, extrema direita, enfim. E o assunto que está em pauta é demita extremistas. Mas né? começou, né, o estopim de tudo isso foi o assassinato do Charles Kirk, né, que é um Isso. norte-americano, que estava debatendo ideias, né, com uma multidão de pessoas e simplesmente levou um tiro no pescoço, né? Então, e aí isso veio, obviamente, para o mundo inteiro. E no final de semana aí começou muita gente que é de esquerda comemorar o assassinato dele de uma forma absurdamente psicopata, louca. Uhum. E aí, principalmente, várias pessoas, mas principalmente o Nicolas Ferreira e o Thales Gomes começaram esse movimento, né, através de uma hashtag Demita Extremistas, para identificar de uma forma intencional, né, pessoas que estão em empresas, companhias, enfim, comemorando, né, aquele episódio, e depois isso começou a passar para eles, né? Mate o Nicolas, mate a filha do Nicolas, Várias mate o mensagens, Thales. né? A cidade que o Thales nasceu, Carangola, em Minas Gerais, merecia Ser todo mundo bombardeado. morrer, Exterminado, bombardeado, né? exterminado, porque ele nasceu lá, comentários Exato. desse tipo. E aí começou com tudo isso, né? Então- Pessoas denunciando perfis, denunciando tanto de pessoas desconhecidas, né? Assim, que não estão na mídia, que comentaram esse tipo de coisa, e personalidades que influenciam, que têm muitos seguidores, que fizeram isso, perdendo contratos de publi, de contratos, né, com Grandes poder empresas. público ou grandes empresas, por conta desse posicionamento extremista. E, Andressa, aproveitando que você está falando, quantos anos de direito trabalhista atuando no tribunal? Só no tribunal fiquei 11, né? 11 anos. Então, você tem alguma propriedade para falar um pouquinho sobre esse tema. O empresário, mediante a situação como essa, uma situação como essa, onde existe essa pauta de comemoração, por exemplo, da morte de alguém, ou uma ameaça, ou uma fala nesse viés político-ideológico, né, de extremo, ele é respaldado, ele pode demitir o funcionário dele? Com certeza. E dependendo do contexto, inclusive por justa causa. Então, assim, a demissão sem justa causa sempre vai existir. Então, assim, Rodrigo, você é meu empregado. Eu não quero mais você aqui. Por quê? Por que não? A Eu te qualquer demito. momento. Ponto. Qualquer Desde que você momento. pague as verbas Desde que de você não direito, tenha né? uma estabilidade, e se tiver estabilidade, você pode ser demitido desde que eu te pague a indenização pelo período estabilitário, né? Então, por qualquer motivo. Então, sei lá, uma grávida. Você vai demitir, eu não quero essa pessoa aqui, mas ela tá grávida, ela tem estabilidade. Então, você pague o período, né, de indenização do período estabilitário, porque você não é obrigado a ficar com ninguém. Na sua isso. empresa, a Ponto, empresa é sua. né? Desde que você cumpra as obrigações decorrentes daquela demissão, beleza. Mas nesse caso, sendo caso extremista, dependendo do contexto, você pode, inclusive, demitir por justa causa.
Legal. E até porque a relação entre funcionário e empresa é uma relação de confiança, né? Então, ou deveria ser, né? Ou deveria ser. Então, se eu contrato você para trabalhar no meu negócio, ou se você me contrata para trabalhar na sua empresa, pressupõe-se de que você confia. Existe uma relação. Confia no meu trabalho, confia na minha pessoa, primeiro, porque você é uma instituição privada, você é uma empresa, né? Você não é algo público, então você dá acesso a esse funcionário dentro da sua empresa, você muitas vezes dá a chave desse para esse funcionário. Acesso a dados, né? Você acessa dados financeiros ou até mesmo dados sensíveis que precisa ser acessado, então logo entende-se que é uma relação de confiança. Pensando nisso, embasa essa tese de que eu posso te demitir visto que essa relação foi quebrada. Sim. Né? Mas a relação foi quebrada em relação a um terceiro. Não, em relação de quem você é, do que você defende, né? Da demonstração do seu caráter. Mas assim, vamos dar um passo para trás para a gente entender toda essa loucura. Porque, na verdade, é uma loucura, a gente está vivendo uma loucura, gente. A gente tem que voltar, no meu ponto de vista, aos primórdios da criação humana, né? Em nenhum lugar da espécie da natureza você vai ver a mesma espécie matando a mesma espécie. Você não vai ver um elefante matando outro elefante, um leão matando outro leão, né? E como regra, né? A pessoa fala, matei aquela aranha que não sei o que, não, mas ela não quer matar. Como regra, matando, exatamente. Na relação que ela não é isso, a naturalidade. Sociedades, né, de animais em que você tem rivais, mas isso é para dominação de território, para estabelecimento. Não para estipar, mesmo que seja numa rivalidade, por exemplo, de leões por dominação de território e fêmea, o que o leão quer? Perpetuar a espécie. A espécie, né? exatamente. Então, em nenhum momento você tem o vamos exterminar a espécie. Exato. Né? A não ser que ele seja lá o tio do Simba, né? Que ele E vamos lembrar que estamos falando de seres irracionais. Irracionais, né? Exatamente. Então, tudo isso vai dizer... A lógica das coisas, né? Tudo existe uma lógica, gente. A gente tá falando aqui de liberdade de expressão, que é a famosa frase que tá aí em voga, né? Nós somos seres pensantes, nós temos e devemos ter o direito de pensar como a gente achar por bem, né? E óbvio que o nosso meio, a nossa cultura, aquilo que a gente recebe de informação, aquilo que a gente procura de conhecimento vai influenciar muito daquilo que a gente pensa, né? Assim como a sociedade que você está incutido. Agora, em que lugar do planeta que tá ok a gente comemorar a morte de outro alguém? Outro ser humano, né? Mas pode ser o pior dos assassinos, dos estupradores. Gente, a gente não tem esse direito de comemorar a morte de ninguém. Isso é insano, né? Ainda mais de uma pessoa, um ser humano que estava desarmado, ideias, né? Não estava prejudicando a vida de ninguém. Ele estava debatendo a ideia das suas filhas, da sua família. Então, assim, isto não é normal. A gente não pode normalizar isso, né? As pessoas não concordarem com o posicionamento dele, com os valores dele, com aquilo que ele pensava, pregava, seja lá o que for, tá ok. Agora, você desejar a morte, matar e comemorar, isso nunca pode ser ok. Seja de um lado, seja de outro. Né? E aquilo que a gente estava falando nos bastidores. Todos os extremos não são saudáveis. Né? Como seres humanos, a gente precisa buscar o equilíbrio, né? De compreender. Nós somos diferentes. Né? Eu sou mulher, você é homem. E a gente precisa encontrar um equilíbrio na nossa relação para a gente poder conviver. Agora, eu sou sua esposa. Eu sempre concordo com você em tudo? Não. Óbvio que não. E vice-versa. E por conta disso, a gente vai se odiar, gente. Né? Agora, trazendo isso para o mundo dos negócios, que é o que a gente está falando aqui, dentro de uma empresa, é exatamente isso. A gente fala muito sobre cultura, né? Quem estabelece a cultura da empresa? É o dono dela. Você tem a sua empresa, você vai poder estabelecer a cultura que você desejar. Eu posso concordar, eu posso discordar,
né? Eu posso achar que é saudável, eu posso achar... querer ficar como colaborador ou não também, Exatamente. Né? E você, como dono, como proprietário, né? Quem está carregando o piano, você tem todo o direito de colocar dentro da sua empresa e da cultura pessoas que, obviamente, estão em sinergia. Agora, poxa vida, a gente não deveria ser assim, porque a gente deveria estar baseado em competência. Concordo que sim. Mas, a partir do momento que a gente está vivendo nesse mundo xarope, e as pessoas estão se posicionando nesse nível de loucura mesmo, de comemorar a morte de uma pessoa inocente, aí eu acredito sim que o dono da empresa ele tem todo o direito de então, decidir. Pegando a sua fala de que tem muita gente que defende sobre deveríamos pautar as nossas escolhas em cima de competência, vamos pensar aqui que uma família tem 2 filhos e eles precisam contratar uma babá. E eles fazem uma entrevista com essa babá e ela é a melhor babá, a babá mais capacitada, tecnicamente, fez curso, ela se aperfeiçoou, fala foi pra fora, línguas. fala quantas línguas, e foi babysitter lá fora, aprendeu, e tananá. Só que ela, no secreto, ela abusa de crianças, no secreto. Isso é uma falha no caráter, né? Gigantesca. Mas ela é extremamente competente, ela cuida muito bem das crianças, ela leva para a escola, ela traz, só que ela tem essa deficiência. Eu trabalho a cultura que eu quero dentro do meu lar e esqueço essa cultura, mas não, tudo bem, ela pode aliciar meus filhos, não tem problema, só porque ela é extremamente competente? Não. Então, eu parto do princípio que a competência só não é o balizador para eu ter funcionários dentro da minha empresa. Eles precisam estar alinhados com a minha cultura. Exato. Lógico que eu exagerei sim, aqui no mundo ideal, crianças, o que eu quero dizer vamos supor que ela só fala palavrão na frente dos meus filhos. No mundo ideal, né? Dentro de uma empresa, você vai ter vários tipos de pessoas e de pensamentos com divergências. E eu acho que isso é até saudável a certo ponto, entende? Assim, não tem... No mundo ideal, pessoas saudáveis, pessoas que se respeitam. Se eu sou de direita, você é de esquerda, e a gente está fazendo nosso trabalho, e eu respeito a sua opinião, você respeita a minha, nós conseguimos conviver junto e nós conseguimos entregar o nosso melhor para nossa empresa. Isso não vai impactar a sua empresa. A gente não está falando aqui de deficiência de caráter, né? Eu sou mau caráter, eu vou prejudicar, né? Porque daí você é mau caráter, você vai roubar, você vai, enfim. Não, mas né? eu parto do princípio 1000 coisas você pode fazer. Comemora a morte de alguém, tem um problema de caráter. Exato, é sobre isso. Nós estamos falando de uma esquizofrenia social. As pessoas estão tão inflamadas por aquilo que elas acreditam ser a verdade delas, que elas querem exterminar todo o resto que não pensa como elas. Vou mudar meu exemplo. Vou pegar a babá, extremamente competente, extremamente... não abusa de crianças, ela é ótima, ela é maravilhosa, só que ela maltrata animais. É essa cultura que eu quero dentro da minha casa? Não é essa cultura que eu quero dentro da minha casa. É essa cultura que eu quero dentro da minha empresa. Pessoas extremamente competentes, mas que estão nas redes sociais ou em locais comemorando morte de pessoas, seja da esquerda ou da direita, enfim, não é que... O importante é o ser humano que eu tô falando. A questão é muito mais séria do que isso. Por quê? Veja que todos os exemplos que você deu, o competente mais faz tal coisa, envolve crime. Maus tratos a animais é crime. De prisão. Abuso de crianças é crime. Então, fala, mas comemorar a morte de alguém não é crime. Isso revela o caráter, só que o ponto não é esse. A esquizofrenia social é tão absurda e em nível Brasil o negócio ficou tão... A gente tá falando de Brasil porque é o que a gente tá acompanhando, né? Porque não dá pra comemorar tudo o tempo todo. É um negócio tão absurdo, tão ridículo, tão nefasto, tão doente, patológico, não tem outra qualificação, que vai para crime. Pessoas estão cometendo crime. Qual crime? De ameaça. A ameaça por si só é crime tipificado no artigo 147 do Código Penal. Então, assim, começaram a ir pra internet pra falar especialmente do Nicolas e do Thales, que começou esse, né, o Demita Extremistas, o movimento,
que queria moer a filha do Nicolas, a filhinha do Nicolas no moedor de carne na frente dele. Que a cidade do Thales merecia ser exterminada porque ele nasceu lá. Isso daí é Alguém saudável, me dá um né? rifle porque eu vou fazer a versão nacional com o Thales, porque eu vou matar o Nicolas, que eu vou te matar. Escrito. Então vamos lá abrir o Código Penal aqui, porque ninguém é obrigado a saber, né? Seria, juridicamente... Deveria, né? Todo Empresário, mundo tem que conhecer a lei, porque ninguém se escusa de cumprir a lei alegando desconhecê-la, tá bom? Tá lá. Lei de introdução ao Código Lei de introdução ao Civil. Código Civil. Mas vamos aqui entender que a realidade não é essa. Artigo 47 do Código Penal. Ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave. Matar, acho que é um mal injusto e grave, não é mesmo? Matar o filho, então? Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Parágrafo 1º. Se o crime é cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, então porque você é mulher pipipi, a pena se aplica em dobro. Então, assim, estamos indo para uma esfera criminal. Sim, então, em nenhum momento isso configura liberdade de expressão. Porque teve gente que foi patética o suficiente para dizer, cadê a liberdade de expressão? Isso não é liberdade de expressão. Isso Já crime, passou do limite. Isso é crime consumado, Sim. é diferente. Sim. E aí, Tanto é que, desculpa a gente interromper, o principal opositor do Charles, o cara chorou em rede nacional. Sim. Dizendo que era um vi o absurdo. vídeo. Que era um Eu vi o absurdo. O cara que mais debatia com ele, o cara que discordava Que tinha as ideias totalmente opostas que ele. E tá que tudo isso é certo. saudável, gente, pelo amor de Deus. A maioria dos regimes, pelo menos juridicamente no mundo hoje, é o quê? Democracia. O que é uma democracia? É um poder exercido pelo povo. Existem modelos de democracia, mas qual é o modelo que é mais em voga, que temos no Brasil? Em que todos nós do povo Que a maioria temos igualdade de pensamento e de opinião. Então, a tua opinião, o que você pensa, o que você quer, vale exatamente a mesma coisa que eu quero. Como exercemos isso? Através do voto. Exato. Então, o meu A voto maioria vale o mesmo que o seu. Exato. Aonde maioria vence. vence. E aí temos o quê? Representação em Congresso Nacional. É por isso que você vota em deputado, em senador. Então, você tem lá Câmara e você tem Senado. E aí eles representam, por isso você tem que saber em quem você vota, não é só presidência. A questão não é só a presidência, né? Sim. Porque quem tá lá fazendo lei, aprovando lei, Não é nem o presidente. é o Congresso Nacional. Exato. Então você tem como exercer a sua igualdade perante qualquer outra pessoa, seja você de direita, de esquerda, de centro, mediante esse sistema jurídico. Então, a democracia, pela própria constituição dela e como funciona, e principalmente no Congresso, ela pressupõe divergência de ideias. Exato. E é por isso que você tem voto, tanto pra gente como cidadão, quanto pra eles, né? Então, quantas abstenções, quanto sim, quanto não. O projeto foi aprovado, o projeto foi rejeitado, o projeto foi aprovado com alterações. É assim que funciona no mundo civilizado, né? Obviamente, mas eles trocam farpas, eles xingam, existe imunidade parlamentar. Sim. Então, por isso que o discurso vai num nível muito Vai no mais extremo, né? extremo, né? Mas, e aí, agora foi aprovada também a PEC da blindagem, né? De processar parlamentares no exercício do mandato, enfim. Mas no âmbito do cidadão, você não pode na internet, como a gente já leu aqui, nem por gesto, ofender a pessoa, ameaçar ele de um mal injusto e grave. Porque você vai cometer um crime, é simples assim, gente. Tipo, em que momento que a gente tá... e traz isso pra empresa porque a gente tá falando da empresa. Se isso acontece no âmbito de empresa, qual que foi a ideia do Thales e do Nicolas? Que eu concordo, nós concordamos aqui, né? Primeiro, que a gente tem empresa. Segundo, porque a gente se alinha, né? A ideia, a visão política deles. Sim, sou pagador de imposto, eu que tô... Temos essa visão alinhada à direita. E sim, existem muitas coisas dentro da esquerda do conceito. Do conceito político, que é inclusive bíblico. Exatamente. Né? Isso é questão dos pobres, a questões questões afirmativas do cuidado social, com o outro, né? social. Sim. São legítimas, sim, né? Isso é tema para outro podcast, mas o nosso posicionamento político é de direita. Ok. E aí, qual que foi a ideia deles? Considerando tudo isso, e principalmente esse tipo de crime sendo cometido, você que é empresário, se você, né,
tem esse posicionamento de direita, veja na tua empresa quem que, porventura, esteja fazendo isso. E se você sentir, né, que realmente você concorda com isso que a gente tá falando, demita essa pessoa, porque a gente precisa fazer alguma coisa, né? Não dá pra ficar ameaçando os outros, cometendo crime na internet e achar que tá tudo ok. Exatamente. Né? E é nesse viés que a gente tá falando. A gente, como empresário, graças a Deus, a gente tem um time maravilhoso, né? Que é o que a Amanda falou. Você tá por sinergia. Tem gente muito competente, não alinham a cultura, ou a pessoa vai pedir pra sair, ou a gente vai mandar embora. É simples assim. Empresa não é ONG, a gente não é obrigado. Da mesma forma que a pessoa não é obrigada a trabalhar onde ela não se sente bem, confortável. onde uma empresa que, assim, não tem nada a ver. Por exemplo, vamos inverter. Você é um empregado, tá trabalhando numa empresa que você sabe que o dono da empresa tem posicionamento extremista, quer matar gay, quer matar trans, quer matar, não sei, acho que travesti tem que morrer, que drogado, não sei o que lá, que tem que ficar na sarjeta. Isso não é nem um pouco humano. Isso por que o gay tem que morrer? Você vai ficar ali? Não vai, entendeu? Exatamente. A gente... porque é isso, né? As pessoas estão tão doentes que... porque é de direita odeia gay, porque odeia... Não, a gente não odeia, né? Exato. E não tem que morrer. É um ser humano, é isso. Exato. E é o que o Charles também falava, né? Vários alunos, eu assisti vários vídeos, e vários alunos iam falar, olha, eu sou gay e eu penso, eu sou conservador, e eu sou estipado no meu próprio meio, e tal, e tal, tal. E é o que ele fala. E essa questão de sexualidade não tem que, por si só, definir quem você é. Exato. Faz parte da identidade? Faz, com certeza influencia. Sim. Mas isso não é tudo sobre você. Que mais sobre você existe? Exato. Que precisa ser respeitado. Exato. Né? Você como um todo, como né? ser humano, Esse gente. é o ponto. Exato. Né? Você Exato. quer isso na sua empresa? Você quer esse tipo de gente tendo esse tipo de comportamento? É isso aí. Que vai para um outro Concordo. ponto, que talvez a gente fale em outro episódio, que é empresas, branding, né? Volta o BGMV. Por que vocês estão falando disso? Não é pelo hype só. É por BGMV. Pra gente conscientizar que tudo pesa. Quando você silencia e você permite esse tipo de coisa na sua empresa, ou você é uma empresa que tá fazendo publi, você tá pagando alguém pra fazer uma propaganda e essa pessoa tem esse tipo de comportamento, resvala mundo foi totalmente. atrás. Todo mundo começou a ir atrás desse tipo de empresa. E pessoas comentando, gente, eu sou da esquerda, eu não concordo com isso. Sim. E eu apoio essa campanha Demite Extremistas, né? isso aí. Então, é sobre isso. Exato. Você vai isso. querer estar associado a uma pessoa dessa? Sim, Não. exatamente. Aí você vai falar, poxa, mas eu não entendo de lei, eu não entendo de regulamentação, eu não sei como trabalhar tudo isso. Bom, o que eu quero te falar é que nós, do Empreendedores por Natureza, nós estamos lançando uma plataforma que vai te ajudar a fazer tudo isso. Fica ligado que 15 de outubro nós vamos ter um maior lançamento de educação para empreendedorismo no Brasil. É importante você, empresário, estar municiado, estar capacitado, você, empresária, estar se profissionalizando para entender de tudo isso que nós estamos falando aqui, para não ser pego de surpresa em nenhum momento. Então, segue esse canal, porque nós vamos lançar aqui também. Segue a gente no Instagram, empreendedores, _natureza. E lá você vai ter todo o conteúdo, tudo aquilo que a gente vai fazer para lançar essa plataforma. Vem com a gente e a gente está dentro da hashtag Demita Extremista. Valeu, até o próximo episódio. Fui! Tchau. Tchau.